noite a todos os internautas, a todos e todas. Hoje nós estamos tendo o privilégio, o prazer, a honra de receber a professora Roseli Martins Coelho, da Fundação Escola de Sociologia e Política, uma grande cientista política, uma grande analista da vida política e da sociedade brasileira. Obrigado, Roseli, por ter aceitado o nosso Eu que agradeço convite. pelo convite, você, Zé Márcio, a Marina, o pessoal aqui do estúdio, eu agradeço a todos. E estamos tendo também o prazer de ter a companhia aqui para fazer essa entrevista da nossa inteligentíssima Marina Liuzzi, da Fundação Getúlio Vargas. Bom, Roseli, para começar, eu queria que você falasse da tua trajetória, né? Depois a Marina vai fazer a primeira pergunta. Tá, ok. Eu fiz graduação em Ciências Sociais na PUC, terminei em 80 e... Comecei em 76, terminei em 81, 82, por aí. Você sabe que eu não fui para a PUC pensando em fazer Ciências Sociais. Eu fui para a PUC pensando em fazer literatura. Olha só. Crítica literária, análise literária. Nesse um ano de graduação, eu vi que Ciências Sociais atendia mais às minhas expectativas de entender a sociedade brasileira e, enfim, de discutir tudo, né? Passei para Ciências Sociais, terminei em 80 e... Não, mais tarde. Eu terminei em 86, eu acho. Depois eu fiz mestrado na PUC, em Ciências Sociais também. E depois fiz o doutorado na USP, em Filosofia Política. Quem que te orientou? Hã? Quem que te orientou? Na PUC foi o Ottaviani. E na USP foi a Marilena Chauí, com temas completamente diferentes. Eu tinha começado a trabalhar no SEBRAP, o Centro de Planejamento, né? Numa pesquisa grandona sobre o produtor rural de feijão. Era uma pesquisa no Brasil, a gente viajou alguns lugares pelo Brasil. Então, eu fiz a minha pesquisinha de mestrado dentro da pesquisona, sobre os boias-frias do feijão e do reflorestamento, sabe? E o Iane me orientou, foi interessante, uma experiência interessante. E o doutorado eu fiz na Filosofia Política com a Marilena Chauí. Mas aí, quando eu comecei o doutorado, eu já estava professora na Unesp Marília. Eu trabalhei lá uns bons 6, 8 anos, mais ou menos. Marília tem a desvantagem de ser longe, né? Longe. É gostoso. Como ir para o Rio de Janeiro. Você sabe que a minha família é de lá. Sua família é de Marília? Sim. Você visita de vez? Sempre no final do ano. Longe, né? Longe. Quando chega em Bauru, você tem a impressão que não aguenta mais. Ainda tem 100 quilômetros para frente. Professora, aproveitando que você falou sobre a sua formação, eu fui fazer a lição de casa, né, antes da entrevista, e fiquei muito instigada pelo título da sua tese de doutorado, que é a Social-Democracia, Chantagem do Capitalismo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela, porque depois a gente vai te questionar sobre social-democracia, sobre o estado de bem-estar social. Então, se você puder falar. Então, você sabe que depois, para publicar o livro, eu mudei. Eu achei que foi um título temerário, sabe? Me arrependo um pouco do título, né? O livro que saiu, eu chamei de Social-Democracia, Formas e Reformas. A ideia era colocar no título algo instigante mesmo, desafiador, talvez, né? Que era uma fase que eu achava que a social-democracia era simplesmente traidora dos interesses da classe trabalhadora internacional. Hoje eu não acho mais isso, absolutamente. E, de fato, eu dividi a tese sobre algumas ameaças, uns espasmos de ensaio social-democrata no Brasil, falando do Partido Socialista Brasileiro, as várias vezes que o Partido Socialista Brasileiro fez menção de nascer, e nasceu. Uma vez lá no 1910, depois em 1940, aí já com Antônio Cândido e tal, e depois o Partido Socialista Brasileiro, que existe até hoje, e que é, para dizer o mínimo, precário, vamos dizer, né? E a social-democracia alemã, o Partido da Social-Democracia Brasileira, que é o PSDB, que não é nem social-democrata e nem, enfim, absoluta, não é nem social e nem democrata.
Então, esses ensaios brasileiros de social-democracia, de fato, não têm o meu apreço, né? Mas a outra tentativa que passou de tentativa e, de fato, se realizou é o PT. O PT se transformou na social-democracia nos moldes europeus, no Brasil. E é algo que está aí, merece o nosso aplauso, a nossa admiração e a nossa crítica também, a nossa decepção também. As duas coisas. Como a social-democracia europeia também. Mas eu vejo hoje com mais condescendente, sabe? Essas tentativas, as que aconteceram, as atuais. Eu não sei se esse período praticamente fascista pelo qual nós passamos, eu acho que deu uma chacoalhada e um pouco de humildade a nós todos do setor progressista no Brasil, sabe? Quais as críticas fundamentais que você faz ao PT ao longo da... Pois é, Zé. A crítica clássica é que o PT faz alianças quando não poderia. Alianças com setores da direita, as várias, né? Quando não deveria. Eu não concordo com essa crítica. Eu estudei a social-democracia na Europa desde o tempo do Marx, do Engels, né? Do Engels, principalmente. Eles sempre fizeram alianças com a direita, sempre. 1880, 1890, 1900, a social-democracia sempre fez alianças, ainda que locais, né, com a direita. Tirar isso e se transformar num partido puramente revolucionário que recusa qualquer tipo de aliança é uma utopia. Nem o Lenin fez isso. Nem o Lenin. O Lenin também, em determinados momentos, fechava com o pessoal, digamos, democrático, talvez, né? Contra o czarismo. Então, eu acho que é uma utopia. Qual poderia ser a minha crítica ao PT? Eu acho que o PT deveria concentrar esforços para revitalizar algumas instituiçãozinhas da base. Núcleo, eu acho que não dá mais, porque o PT tinha núcleo. Quem acompanhou o nascimento do PT, eu acompanhei. O PT tinha núcleo, não era brincadeira, né? Mas talvez os diretórios, sabe, voltar a vitaminar os diretórios regionais, né? E dar reconectar, sabe, com a base, não de maneira tão capilar como era, porque isso eu acho que é impossível. Eu acho que é impossível e, para falar a verdade, eu tenho alguma resistência também. Eu lembro das vezes que nós, amigos, alunos, comentávamos sobre o Chávez, o precursor do Maduro, da Venezuela, falando um tema tão atual. Me dava arrepios ler como que o Chávez tinha organizado cada quarteirão na Venezuela, principalmente lá na capital. Ele tinha aquilo tudo na mão. Ele fez soviets, sabe? Pôs gente dele, gente que apoiava ele, né? Ele tinha aquilo tudo, a Venezuela na mão, sabe? E o Maduro herdou essa organização, essa forma da organização que o Estado tem total controle, conhecimento, sabe, de cada quarteirão da sociedade. Me dá horror isso. Já naquele tempo me dava pavor. Sabe, que é isso? Parece Deus que sabe até quantos fios de cabelo você tem. Eu achava horrível. Então, eu não acho que é possível e nem gostaria que o PT tivesse esse tipo de capilaridade. Mas eu acho que reconectar com as instâncias menores, eu acho que seria interessante. E o PT tem um sério problema, dois sérios problemas, O PT, desde o início, cultiva o hábito de falar mal um do outro. Eu não quero ser dramática, dizer dar facada nas costas um do outro, porque, enfim, é dramático mesmo isso, né? Mas é uma coisa... Desde a primeira reunião que eu participei, eu lembro que eu participei de uma reunião que nós estávamos recebendo em São Paulo a Maria Luísa, que tinha acabado de ser eleita prefeita em Fortaleza, a primeira prefeita do PT. Estava numa reunião grande, o diretório lá perto da minha casa, na Vila Mariana. Você precisa ver as pessoas falando. Mas eu sei até quem é, lembro tudo, mas não importa. Aquilo
Eu fui acompanhando com atenção e até hoje, esse é um hábito no PT, né? É muito ruim, muito desanimador, sabe? Porque num primeiro momento dava a impressão de uma comunidade de gente que se gostava, se entendia e queria melhorar o Brasil, né? E de quebra era um ambiente, né? Maravilhoso. E esse hábito de atacar um ao outro pela frente ou falando mal por trás, era terrível isso, sabe? E continua Uma crítica que eu faria, olhando de fora, porque eu não sou do PT, nunca me filiei, né? Nem acompanhei, é que o processo de renovação, né? Todo esse tempo, então é só o Lula, não teve uma renovação. Esse eu acho que é um... Então, isso é culpa do Lula, ao mesmo tempo não é. Né? Ele tem lá sua responsabilidade, ao mesmo tempo não é. E esse é o segundo problemaço do Brasil. Né? Quando ele não estiver mais aqui, o PT vai se cindir em 2 ou em 3 partidos. Eu li um livro sobre o Partido Comunista Italiano, que era um partido de massa, o Alfaiate de chama o livro, fantástico. Lúcio Magri, o autor. O que aconteceu com o PCI italiano, o PCI se decompôs em 3 ou 4. Eu imagino que vai acontecer algo assim com o PT quando o Lula não estiver mais aqui. Porque ele segura o partido, ele é a unidade do partido, né? Isso já está presente, tem grupos aí, se você olhar, observar como são os congressos, tem o grupo majoritário que tem sempre em torno de 40%, dos votos, e depois o outro com 30, 20, não sei o quê, 5, né? E, enfim. E a impressão que dá também que um dos prováveis líderes que poderiam renovar foi, a meu ver, não posso estar equivocado, ele foi injustiçado, que o papel dele, a contribuição dele foi fantástica, e a vida política acabou injustiçando, e o próprio partido, que é o Zé Disseu, né? Sim e não. Eu acho que sim, mas você veja que ele é da velha guarda também. Ele vai fazer 80 o ano que vem, não é isso? Ele fez 78, né? 78, 78, né? Bom, enfim, ele é velha guarda também, a idade sim. do Lula, né? Sim. Praticamente. Então, injustiçado, eu acho que sim, mas não sei também. Ele fez muitas coisas erradas, Eu não sei se você acompanhou, ele comprou uma briga com o Jefferson. Ele era chefe da Casa Civil, não é isso? Veja se a minha memória está errada. Ele era chefe da Casa Civil e tinha acertado alguns acordos, e ele não recebia o Jefferson. Ele deu chá de espera 2 ou 3 vezes. O Jefferson ficou lá sentado. O Roberto Jefferson. E saiu chutando o pau da barraca, que deu no Mensalão. Aquele escândalo que deu no Mensalão. Então, isso foi... E a gente via isso. Ele se sentiu o primeiro-ministro. Daquele Lula 1. Né? Isso foi um enorme erro. Outro erro. O Luiz Fux, do Supremo, era aniversário dele lá no Rio de Janeiro e ele tinha contrato. Eu li na imprensa, não tenho nenhum informe especial sobre isso. Ele tinha contratado uma festa para 5.000 pessoas, ele cancelou a festa porque saiu no dia anterior o Zé Dirceu na imprensa dizendo que ele, Luiz Fux, tinha procurado ele, Zé Dirceu, quando ele estava na Casa Civil, para impulsionar a ida dele, Fux, para o Supremo. Segundo o Zé Dirceu, o Fux foi lá pedir a bênção dele, o apoio dele, a força dele. Né? E quando o Zé Dirceu declarou isso para a imprensa do mundo, ele, Zé Dirceu, já tinha caído em desgraça. Sabe? O prestígio dele tinha acabado. Aquilo foi um escândalo. Né? E aquilo incentivou, enfim, detonou uma oposição do Luiz Fux. Aquilo foi um erro do Zé Dirceu. Ele não tinha que ter falado aquilo, não tinha motivo para falar aquilo, sabe? Né? Agora, uma coisa que se
é de se lamentar é que provavelmente se não tivesse ocorrido o mensalão, sem entrar no mérito se procede ou não, fatalmente ele estaria no lugar da Dilma. Ele teria sido eleito presidente, né? Acho que sim. E com muito mais preparo, né? Do que preparo político, eu digo. Talvez. Ele tinha o partido na mão. Ele tinha até pouco tempo atrás o partido na mão. Esse é o mérito dele, o partido na mão, sabe? Impressionante. É uma coisa impressionante. Impressionante. E agora, dentro do partido, quem você enxerga como quadros sucessórios, para além do Fernando Haddad? Eu ia falar o Fernando Haddad. Não sei. O que eu acho é que, antes de responder isso, tentar responder, eu digo para você o seguinte, é lamentável que o Lula esteja, de fato, se preparando para a reeleição em 2026. Eu acho que ele devia ficar fora. Ele vai estar com... Você acha? Você acha isso? Eu acho. Ele deveria ficar fora e apostar todas as fichas no Fernando Haddad. É o que eu acho. As chances do Haddad vencer com ele, com o apoio do Lula, um apoio normal, não um apoio de dentro da prisão, sim, como aconteceu. Sim. Fazer uma campanha de 20 dias, não é isso, né? Tudo em condições normais, as chances são boas. E se perder, também será em condições melhores do que se acontecer algo dramático e o Lula, ele mesmo, candidato, for derrotado em 2026. Entendi. Sabe, eu acho que a volta da extrema-direita nessas condições é uma ameaça de fato. Outro candidato, eu não sei. O pessoal sempre fala mal, né, do Padilha, o pessoal que está no Ministério. O Padilha, o Rui Costa, enfim, quem mais? O Lindenberg, que é deputado, né, que me parece também... Enfim, não quero falar mal dele, eu acho ele ainda não achou um caminho. Talvez alguém do Ministério, alguém de São Paulo... Não tem. O nome da vez é o Haddad. Agora, Roseli, você, há mais de 20 anos, né, participa de reuniões, que aliás eu tenho o privilégio de participar, mas você com muito mais protagonismo, você conhece a fundo a inteligência, a competência e a formação do Fernando Haddad, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre o próprio Fernando? Nós nos conhecemos quando eu estava fazendo doutorado na filosofia, na USP, e ele também. Eu orientada pela Marilena, ele é orientado pelo Paulo Arantes. Então, nós nos conhecemos porque nós fizemos um grupo, tem até uma revista que chegou a ser publicada algumas vezes, né? Praga, aquele grupinho se reunia numa sala da reitoria da Unesp, na Praça da Sé. Ele sempre foi muito bom, muito articulado, etc. Extremamente inteligente, né? Muito inteligente e tal, e simpático, um agregador, né? Agregador. Ele sempre foi isso. Depois nós nos afastamos um pouco, eu tenho a impressão, ele foi para a FIP, né? Ele trabalhou na FIP, sim, né? Sim. Porque ele vem do direito, depois ele fez... Aliás, aquele projeto de avaliar automóveis, de cotação da FIP, foi algo concebido por ele, né? Foi, né? Eu nunca vi isso explorado, mas eu já ouvi falar. Ele fez o mestrado Ele é do Direito, na São Francisco, fez o mestrado na Economia e o doutorado na Filosofia. E no doutorado ele estudou o Habermas. Né? Isso. E, enfim, diz que foi muito interessante, a banca. Eu não estava por alguma razão que eu não lembro agora. Mas eu estava na festa, na casa dele. Uhum. Não lembro, realmente, acho que aconteceu algum empecilho muito grande, porque eu adoraria ter ido ver. Acho que eu estava na segunda metade da arguição dele. E ele sempre foi um cara muito bom, né? E quando ele estava ainda tateando para onde iria, em termos de trabalho, de emprego, de projeto, apareceu o concurso na ciência política. Porque, veja, ele veio do direito para a economia, para a filosofia, para a ciência política. Foi pulando. Interessante. Né? Foi pulando. E ele ia prestar... Aí nós conversamos, ele me deu carona algumas vezes, eu morava ali no Planalto Paulista. A família dele, agora ele acho que mora lá, não sei, né? Ele perguntou o que você acha. Eu falei, eu acho que você é o melhor candidato, mas eu acho que aqueles conservadores não vão deixar você passar lá na ciência política.
Mas o que contaram é que ele fez uma aula tão espetacular que seria impossível não aprovar, né? Então aprovou e ele, enfim, exerceu lá o cargo como professor muito bem. Excelente professor. Depois foi para o governo da Marta, na Secretaria das Finanças, né? Com o Sayad, né? Sayad, que parece que estava muito bem. Enfim, o Fernando tem uma carreira ascendente. É impressionante. Por todos os critérios, né? Ascendente. E foi, você lembrou bem, foi candidato 20 dias antes, né, da coisa, e foi para o segundo turno, né? Foi para o segundo turno. Impressionante, né? É uma coisa impressionante. É impressionante. Impressionante. Aquilo, nunca ninguém parou para analisar aquilo, né? Que é impressionante o cara. Impressionante. E Com Lula preso. Lula preso, com a decisão de 20 dias, 18 dias, sei E lá, você 28. sabe como foi a escolha dele, né? Até o último momento, o PT inteiro ficou esperando a resposta do Ciro Gomes. Até o último momento. E o Ciro Gomes não aceitou, não quis ser vice, não aceitou ser vice. Você sabe que tem até uma história que fizemos, o Delfim, eu, o Bresser, você sabe dessa história, né? Lá no escritório do Delfim, para ver se os dois, com a presença dos dois, né? Você sabe dessa história? Não. Depois eu te mando um artigo que o Mário Sérgio Conte conta tudo isso, né? Mas você chegou a ler o Terceiro Excluído, o último livro do... Li. Você gostou? Não, eu fiz ciências sociais, então eu estudei antropologia os 4 anos. Para meu agrado e desagrado, as duas coisas, né? E o Fernando nunca leu antropologia, leu para escrever o livro, eu acho. Detonou alguma coisa lá. Eu acho que, enfim, eu falei isso para ele numa reunião, mas isso é o caso da gente sentar algum dia e explorar, quem sabe, né? Precisamos. O excluído, eu acho, é sempre a mulher. A mulher, essa figura biológica, né? Antes de ser social, antes da mulher socialmente construída, a mulher biológica, desde sempre, há 20 mil anos atrás. Sempre essa era a figura excluída, né? Mas ele já trata de um outro momento, enfim, o livro... E depois, como diz o Roberto, interessante é que alguém... Roberto, bom falar. Schwartz, é que alguém como ele, Fernando, se dispõe a sentar, estudar e ler muito, que ele nunca leu antes para escrever um livro, né? É interessantíssimo isso. Conversando sobre temas muito novos. Né? Temas novos. Né? Aliás, o Ricardo Musso esteve aqui e destacou isso. Pô, o cara se tranca e vai, mergulha. Era pandemia, vai né? fundo. A pandemia ajudou. Eu tenho vontade de perguntar para ele, aposto que você não lavava louça na pandemia. Por isso você pode... Professor, uma dúvida sobre o papel do Fernando hoje à frente do Ministério da Fazenda. Eu entendo, vocês me corrijam se eu estiver errado, que é uma faca de dois gumes. É uma oportunidade... De 2 legumes. De 2 legumes, como dizia o... Vicente Mateus. Vicente Mateus. Uma faca de 2 legumes. Por um lado, é uma oportunidade de mostrar a habilidade política, que é uma característica forte do Fernando, mas, por outro, pode ser um cargo muito ingrato para alguém que pretende ser presidente da República numa próxima eleição. Sem dúvida. O que você pensa sobre isso? Porque pode fritá-lo, né? Pode. Então, eu acho que ele não quis nada. Queriam que ele fosse candidato ao prefeito de São Paulo, você lembra? Ele não quis. Parece, nunca ninguém me falou, eu intuo isso, assim, algo por aí, que ofereceram para ele também o Ministério da Educação, ou algo assim. Ele não quis. Ele queria o que era o desafio supremo, que era o Ministério da Fazenda. Ele quis isso, ele quis. E ele sabe também que é um ministério que não é pró-eleição, pró-eleitorado. Alguém fez esse caulo, né? Tem os ministérios gastadores e os ministérios da austeridade. Com exceção, como foi o caso do Fernando Henrique, por causa do Plano Real, né? Quer dizer, ele só virou presidente porque virou ministro da Fazenda, mas na verdade não por causa do Ministério da Fazenda, por causa do Plano Real. Exatamente. Aquilo foi... catapultou ele. Aquilo é outra coisa. É outra coisa. Contam, talvez você saiba dessa história melhor, que o Serra quis ir para o Ministério da Saúde, tá certo? Da Saúde. Ele não foi do Ministério da Saúde? Sim. Exatamente porque ele fez essa leitura. Ele tinha pretensões legítimas, né, eleitorais, e ele avaliou que ele estaria melhor no Ministério da Saúde.
né, do que no Ministério da Fazenda. Mas parece que isso não procede, parece que foi um desejo do próprio Fernando Henrique, uma ideia do próprio Fernando Henrique. E que ele foi bem no Ministério ele da foi Saúde. bem, né? foi bem, Foi bem. foi bem. Aliás, sobre o Plano Real, depois eu comento uma coisa com vocês. Então, o Fernando provavelmente sabe disso, que se ele quisesse aparecer perante o eleitorado como um ministro realizador, né, seria melhor a saúde, a educação mesmo, ou algo assim. Ele aceitou, ele quis esse desafio. E, de fato, ele está cumprindo uma tarefa que eu acho meritória, que é tentar aumentar e cobrar, de fato, imposto dos mais ricos, pessoas e firmas. Porque é uma vergonha isso no Brasil, é uma vergonha. Eu estudei um pouco o esquema de impostos na Europa e em alguns países, na França, na Alemanha, na Suécia, algumas coisas, né? O que se paga de imposto lá é muito mais, embora de vez em quando apareçam tabelinhas mostrando que no Brasil 35% a carga 34, de 34 hoje, né? Tem coisas erradas, Provavelmente não leva em consideração o imposto local, sabe, de países, sei lá, como a Suécia, como a Áustria. Se levar tudo em consideração, a carga é muito maior. O Fernando está se colocando essa atividade, esse desafio, o que eu acho essencial e maravilhoso. Mas ele está batendo numa muralha de concreto que eu não sei como ele vai sair. Junto com isso, uma pequena crítica, que eu nem sei se procede, mas eu vou falar de qualquer maneira. Tinha necessidade de pagar 90 bilhões em precatórios? Eu pergunto. Do ponto de vista simples da contabilidade de uma empresa, sim, claro, paga a dívida que é melhor. Mas isso está pesando demais, porque a dívida cresceu em relação ao PIB, né? Está em mais de 70% do PIB, não é isso, Zé? A dívida pública, a direita fica esfregando na nossa cara a todo momento, e eu me pergunto, será que tinha que ser esses 90 bilhões agora? Não seria possível pagar um terço e jogar um terço, sabe? Algo do tipo. Agora, ele está enfrentando, junto ainda da pergunta da Marina e da tua resposta, o Fernando está enfrentando, ao estar no Ministério da Fazenda, um cenário diferente, né? É impressionante esses memes, o ataque da internet, né? Das redes, TikTok, etc. Era esperável. É impressionante a coisa da taxa, do taxado e taxado. É uma coisa impressionante. Esperável. Quando a Marta saiu, o que foi um erro, porque ela devia ter feito isso antes, ela tentou implementar o imposto do lixo, que é essencial para São Paulo. Cada um de nós faz 3... E virou a martaxa. Né? Virou a martaxa. Cada um de nós faz 3 quilos de lixo por semana, por dia. É um absurdo aquilo. Precisa de um imposto do lixo, precisa dar uma destinação melhor, mais decente e mais moderna para o lixo. Precisa, mas não tem. Todo mundo finge que tudo bem, o lixo, né? E mesma coisa em relação a ele. Claro que precisava resolver, não sei, essa questão dos precatórios, mas era absolutamente esperável. Um parênteses, para dizer o que o Bresser gosta de dizer, eu escrevi um artigo, é que o Bresser escreveu 100 vezes mais artigos do que eu, né? Mas eu escrevi falando era um artigo de um americano conservador criticando a Noruega, porque na Noruega um professor come com um saquinho marrom o seu lanche e não sei o quê, enquanto que nos Estados Unidos alguém do mesmo nível salarial vai para uma deli e termina o almoço com um copo de vinho. Era uma coisa absurda, né? Bom, eu escrevi o artigo dizendo, mas essa professora que come o lanche num saquinho marrom da lanchonete é alguém que tem um plano de saúde total, que se ela cair morta, o filho dela
vai estudar nos mesmos lugares, cursar a mesma faculdade, como se ela estivesse viva. Você não pode comparar as duas coisas, comparando a Noruega, né? E lembrei uma coisa, uma pesquisa que eu tinha feito, os americanos tentaram incluir uma taxa alta de herança e que a direita apelidou de taxa da morte, death tax, sabe, que era 80%. Tem artigos mostrando isso, né? Eles puseram tanto dinheiro contra essa proposta, tanto dinheiro, que até pessoas que ganhavam $50 mil por ano era contra. 70% da opinião pública era contra. E olha que essa taxa da herança atingia lá em cima, só quem deixava mais de $1 milhão, uma coisa assim. Mas todo mundo era contra. E quando perguntado, por que você é contra? Ah, mas um dia pode ser comigo. Mas, rapaz, você ganha $50 mil por ano. Como? Porque, não, mas eu sou contra. Enfim, cria-se um clima e uma verdade, sabe? Que é o que está acontecendo com a Haddad. Agora, espero que tenha mudado um pouco isso, porque já faz algumas semanas, talvez tenha esmorecido esse clima, né? Mas é de se esperar, porque ele vai atrás tentando aumentar impostos exatamente para a empresa e para os mais ricos. Offshore não pagava imposto. Essas apostas, você leu sobre isso, sim, né? Sim. O Brasil é o segundo mercado para essas apostas. Não sei quantos bilhões aí. Impressionante. Né? E não tinha imposto. Né? Eles não gostam disso. A direita, de um modo geral, nos seus vários modalidades. Né? Agora, Roseli, ainda em relação ao PT, esqueci de te perguntar, nós estamos na semana que começou os debates para o processo sucessório aqui na prefeitura, né, de São Paulo, mas eu vou te perguntar sobre São Paulo. Não é estranho, de alguma forma, você ver que o PT não encabeça uma chapa para a prefeitura? É estranhíssimo, né? É estranhíssimo. Você não acha? Acho. E não é bom. O PT pisou na bola e estragou alguns lugares. Estragou o Rio de Janeiro, desde lá atrás, os anos 80, 90. Sabe, esmagou lá o que havia de... Não sei exatamente, precisaria retomar tudo isso. Aconteceu a mesma coisa, talvez tenha acontecido a mesma coisa no Recife, não tenho certeza. Fez alguns estragos. E em São Paulo talvez tenha feito. Aquela candidatura do Tato, que foi muito fraca e tal, e que o Boulos foi mais bem votado do que o Tato, deu essa... ajudou nesse estrago, sabe? Ajudou nesse estrago. Muitos petistas votaram no Boulos porque não estavam felizes com o Tato, porque ele é de um grupo e porque ele não é tão flamboyant como é o Boulos, né? Então, havia suspeitas de corrupção também. Dele, né? Eu não sei. Da família Tato, sei lá. Eu não sei. Eu já ouvi falar disso, mas eu não tenho a menor ideia se é verdade. De qualquer maneira, foi um enorme erro. Era preferível por outra pessoa que não passasse por esses constrangimentos e não ficar naquela coisa meio dúbia, né? Tem um candidato, mas vota no Boulos, né? Enfim, e agora... Porque a origem do PT, a origem primeira, é um partido nacional, mas a origem primeira é São Paulo, claro, né? Claro. Foi criado aqui em Higienópolis, lá na escola. Ali. Primeiro São Bernardo, né? Não, primeiro São Bernardo, mas digo. Mas enfim. Tem dois elementos que me chamaram a atenção no comentário anterior que você fez. A questão a pessoa americana que ganha pouco, mas se identifica com uma pauta que prejudicaria apenas quem é muito mais rico. E também o poder das redes sociais. O Zé estava comentando sobre os memes que fizeram sobre o Haddad, etc. Então, hoje a gente tem um cenário de enfraquecimento dos laços de classe, de laços comunitários, e uma presença muito grande das mídias sociais, do telefone, e isso acaba tendo um impacto muito grande nas decisões pessoais. E anteriormente você também falou sobre a capilaridade do PT, que o partido deveria retomar essa capilaridade. Alguma parte dela. Como retomar essa capilaridade no cenário atual?
Então, eu não acho que as relações de classe estejam esmaecidas. Eu não acho. Eu acho que elas estão presentes. Elas são perpassadas por vários outros fatores. Talvez o fator identitário seja muito importante, gênero, opção sexual, enfim, esse cardápio, né? E porque, de fato, o mundo do trabalho ficou muito mais complexo. O Márcio Postman diz que escreveu um artigo, a sociedade que criou o PT não existe mais. Isso. Ele disse, né? Eu diria, existe e não existe. Afinal de contas, continua todo mundo, esses milhões que estão aqui em São Paulo, precisando de salário para viver. Precisando pegar o ônibus e viajar meia hora, 2 horas, depende do caso, para viver, vendendo o seu trabalho. Então, a questão da classe continua presente, continua muito presente. Agora, se outros fatores também aparecem e intervêm no resultado final, sem dúvida, sem dúvida. E como que o PT poderia fazer isso? É uma questão, talvez, abordando, focando pelo local de moradia. Podia ser uma alternativa, o local de moradia, que continua sendo o problema maior de todos da classe trabalhadora nos seus vários segmentos. Desde quem ganha R$20 mil até quem ganha R$1.400. A moradia. E junto com a moradia, o local da moradia. Todos nós sabemos que uma parte dos trabalhadores ficam 3, 4 horas no ônibus. Isso é um massacre, né? Talvez fosse um caminho, pegar pelo local, sabe? Uma abordagem, se me permite uma expressão horrorosa, local, geográfica, urbana, sabe? A Maricato gostaria de ouvir isso, né? Ah, sim. Por aí. Ela bate nessa tecla. Pegar por aí. E focar, por exemplo, Capão Redondo, Parelheiros, né? Que, aliás, o PT sempre foi muito bem votado lá, espero que continue sendo, né? Vamos ver. Exceto na época do Bolsonaro, que, de fato, deu uma... Talvez por aí. Porque qual outra possibilidade? A questão da religião, o PT pode e deve, eu acho, conviver com o mundo evangélico, etc., mas tem um limite. Tem um limite. Porque o mundo evangélico também, para usar de novo um verbo que resolve tudo, é perpassado por um reacionarismo horroroso, né? Machista, homofóbico, enfim, horroroso. Então, a convivência do PT com o mundo evangélico tem limites. O partido não pode abrir mão de algumas coisas, sabe? Direito de cada um escolher a vida sexual que quer, o direito de cada um ser respeitado quando estiver na rua, no trabalho, não importa onde. Não pode abrir mão disso. Não pode abrir mão disso. E para alguns grupos mais retrógrados dessas igrejas evangélicas, é isso que acontece, né? O direito ao aborto, por exemplo, aborto público, seguro. O partido recuou porque não faz disso mais uma bandeira, mas não pode sair por aí condenando, propondo cadeia para a mulher que pratica aborto depois da 20ª semana. O partido não pode fazer isso. Com uma penalidade maior até do que um eventual estuprador, né? Então tem um limite, sabe? Então essa retomada, que eu nem sei se é uma retomada, talvez a invenção de uma nova forma, eu proporia primeiro pelo local, que eu acho que daria para fazer uma espécie de parênteses e tratar ali, sabe? Sim. E nesse sentido, não ter uma candidatura em São Paulo é muito grave. ruim, é muito ruim. E poderia incluir quem é conta própria, quem é PJ, quem é CLT, quem simplesmente vende limão na feira, sabe? Roseli, eu gostaria de explorar contigo a questão do
neoliberalismo, né? Aliás, nós começamos uma discussão por sugestão sua no nosso grupo lá, né? Primeiro foi de você pensar... que sugeriu, depois eu li o artigo, achei ótimo. Mas quem forçou mesmo, falou, não, vamos discutir isso, o que vem depois do neoliberalismo, né? Num grupo que a gente tem de discussão. E então eu queria que você tecesse considerações aqui para os nossos internautas, né, sobre o que vem depois do neoliberalismo. Quer dizer, como é que você avalia isso? Eu não sei. Eu li há tempos um artigo de um ex-chanceler alemão, Joschka Fischer. Ele foi ministro das Relações Exteriores, depois foi primeiro-ministro. Ele é muito bom da social-democracia alemã, né? Depois acho que ele passou para o Partido Verde, olha só. Ele escreveu um artigo ótimo de uns 18 anos atrás, dizendo o seguinte: o mundo não será igual depois da globalização. Ele fala ainda da globalização. Não será igual. Será uma outra coisa, mas nunca mais vamos voltar ao que nós éramos, falando da globalização. E o liberalismo vem junto, né? O neoliberalismo nasceu junto com a globalização e vice-versa. E vice-versa, né? A globalização não seria a globalização sem essa orientação, vamos dizer, né? Essa direção político-ideológica. O Harvey discute bem isso, né? Naquele livro dele. Você sabe que eu não li, é uma falta minha. Eu vou voltar. Leia que é interessante. Eu acho uma coisa... David Harvey. Eu lembro que eu dei, um parênteses do parênteses, eu dei uma aula para o pessoal, alunos de 18, 20 anos, sobre globalização. Professor, o que é globalização, afinal? Explicava. Não, mas eu não entendi. E não sei o quê. Aí eu falei, então vamos fazer uma explicação sobre globalização que você pode explicar para o seu sobrinho. Alguém tinha um sobrinho que veio perguntar, um sobrinho de 12 anos, para explicar para o seu sobrinho. O que é a globalização? A globalização, comparando com o período antes da globalização, significou um aumento das viagens internacionais, o aumento do número de produtos comercializados em quantidade, em variedade. Até então eram 5.000 produtos, passou a ser 6.000 produtos, entre aspas, eu não estou dizendo que eram 5.000. O número de portos envolvidos na globalização, o número de objetos fabricados em outros países que são integrados em processo de produção de outros países. Eu lembro que eram uns 20 pontos que eu fui procurando, alguns, não inventando, dando uma formulação bem simples, né? E tudo isso graças à revolução da internet. A internet está presente em cada item, propicia, incentivou e tornou possível cada item disso. Desde o container. O container, essa caixa, o container. Aliás, eu li um livro chamado The Box para entender o que significa isso. Vocês leram? Li. Como as exportações explodiram por causa disso. Impressionante. Né? Então, são vários fatores. E o neoliberalismo veio junto, né? À frente e atrás, incentivando a Thatcher e o Reagan e a Thatcher. E veio, como Harvey chama atenção, começa até um pouco antes com os Chicago Boys lá no Chile, né? 70, né? Anos 70, eu acho que sim. Ele começa dizendo, começa aqui. Enfim, o Marcos Nobre diz que é uma revolução que o capitalismo está promovendo nele mesmo, e o que vai ser depois, eu não sei, mas não será, não vamos voltar ao que era antes, eu acho, não sei. Não posso fazer essa afirmação. Enfim, qualquer volta se não for impossível, é muito difícil, né? Então, o que virá depois? Eu não sei o que virá depois. Eu acho a discussão importante porque é preciso demarcar antes do neoliberalismo, o neoliberalismo do tempo do Reagan e o neoliberalismo bom-mocismo do Bill Clinton e do primeiro-ministro inglês,
Gente, como chama o primeiro-ministro inglês do Partido Trabalhista Inglês? Querido de todos nós. Fugiu o nome agora. Tony Blair. Tony Blair. Tony Blair. Teve uma época que eles eram Eram os queridinhos do mundo, né? a terceira via. O Tony Blair, o Bill Clinton, o Fernando Henrique. Até o Bresser deu uma percorrida nisso. E o sociólogo inglês, muito bom, aliás, escreveu sobre isso. O Giddens escreveu sobre isso. Anthony Giddens. Escreveu. É verdade. Então, o que vai ser depois, eu não sei. Pode ser que eles avancem no corte de direitos, que é isso que eles querem. Avancem no corte de direitos. Você que sabe de Chile muito mais do que eu. O que fizeram na aposentadoria dos velhos do Chile é um crime, não é? É quase um crime. Segundo consta. Sim. E não reverteram, né? Não. Não reverteram. Com tudo que houve de lá para cá, não reverteram. Sabe o que acontece? Nós, vamos dizer, chamados assim da esquerda, eu sou... Os progressistas. Eu perto de você estou na direita, né? Não, nós os progressistas. Mas tem alguns autores que a gente acaba não lendo, né? Você chegou a ler o Rei Dalio ou não? Não, Já não li leu? também. É um livro interessantíssimo. Depois eu vou até te dar de Como presente. escreve? D-A-L-I-O. Da Rei Dalio. E muito. A turma tem um certo preconceito porque ele é do mundo das finanças, né? Tem é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Uma espécie de George Soros, né? Sei. Mas tem análises extremamente interessantes sobre o capitalismo no longo do rei, né? Até a análise que ele faz sobre China também é um negócio extremamente rico. Então, vale a pena. Eu gostaria, manda pra mim. Vou mandar. Rei Dalio. Um autor que eu andei lendo, que eu acho fantástico, que é da esquerda, é o Streeck, o Wolfgang Streeck, sim, né? Sim. Li vários artigos, sempre que pinta artigo, e li o livro dele, Tempo Comprado. E ele conta... Que é maravilhoso. Maravilhoso. Como ele conta várias coisas, mas o aspecto que eu destaco é que as associações patronais na Europa foram providenciando maneiras de limitar a atuação dos sindicatos. Aliás, dizem os mais pessimistas que a União Europeia foi feita para isso, né? Para tornar as decisões internacionais e fora do alcance da luta de classes nacional, de base nacional. Não sei, aí é uma discussão tão longe que exigiria um seminário de uma semana, né, para a gente chegar até aí. Mas esses arranjos estão aí. Estão aí, não tem como resolver. E no caso brasileiro, tudo isso é terrível, porque o parlamento brasileiro é lamentável. Lamentável, né? Lamentável. É verdade. E segundo a gente pode investigar pela imprensa, todos eles têm os seus financiadores, né? Financiadores públicos e não públicos, que incentivam a atuação veemente num sentido ou no outro sentido, como, por exemplo, os impostos. A reoneração da folha de pagamento deveria estar aprovada. É uma vergonha que não esteja. Mas eles estão lá porque são devidamente convencidos, provavelmente com argumentos muito fortes, sendo irônica, que não vão aprovar a reoneração. Não vão aprovar. Roseli, deixa eu mudar um pouco o foco. É o seguinte, você fez uma avaliação curta, mas muito profícua do nosso Fernando Haddad, né? Queria que você falasse um pouco de um outro amigo nosso, que é o Roberto Schwartz. O Roberto Schwartz eu li esses dias, alguém chamou o Gilberto Gil de orixá vivo, né? Sim. Naquele artigo lá. Eu diria a mesma coisa. Naquele artigo lá que você fala do da Piauí, né? Da Piauí, artigo da Piauí. Caetanismo, né? Eu li muito rápido, preciso ler de novo. Mas aliás, sugestão, esse artigo foi sugestão da Marina Lewis. Eu preciso ler de novo, porque é um artigo grande, né? Mas eu lembro dessa passagem que alguém falou que o Gilberto Gil é um orixá vivo. Eu usaria essa expressão para falar do Roberto. Sabe, um orixá vivo. Exatamente. O Roberto é uma pessoa extraordinária. Como intelecto, sem dúvida, como pesquisador, uma disposição, uma paciência, um empenho de ir atrás dos detalhes, estudar de verdade, extremamente culto. E como amigo, uma pessoa que valoriza, né,
A amizade. A amizade, a conversa. É. Ele conversa, é uma coisa impressionante, é comovente. Ele sabe escutar, Sabe escutar e principalmente valoriza. tem uma honestidade intelectual, né? Impressionante, né? Ele é uma pessoa rara. Ele é uma pessoa rara. Há poucos como ele no mundo, sabe? E Realmente. vejam a influência que ele teve e tem, né? Se você lê o Paulo Arantes, todos os tributos que o Paulo Arantes paga, né? Para o Roberto, né? A importância do Roberto. Né? Porque é um ponto de virada o Roberto, né? Na vida intelectual brasileira, né? Não, ele realmente é uma pessoa... Nós temos o privilégio de pertencer a esse grupo, né? Do qual faz parte também o Bresser também é desse tamanho, né? São figuras interessantes, né? São figuras interessantes. No, enfim, vamos ver, né? A nova geração. Marina, a sua geração. Mas sobre isso, tem que surgir pessoas assim na sua geração. Ia te perguntar, você que lecionou por muitos anos, o Zé Márcio também professor por muitos anos e presencia muitas levas dessa nova geração. E acho que, além dos tratos pessoais, que eu sei que o Roberto é uma excelente pessoa, acho que tem essa faculdade que vocês também têm de pensar o Brasil, de ser um intelectual preocupado com a sua nação, com o desenvolvimento do país. Como vocês dois avaliam esse pensar o Brasil nas novas gerações de intelectuais, de empresários, dos alunos que vocês veem nas salas de aula? Então, a minha resposta será pífia, porque eu acompanho pouco. Eu sei que tem um pessoal no Rio de Janeiro, acho que tem aqui em São Paulo também, acompanhando o que há de mais recente do pensamento social brasileiro, como se diz. Mas eu não tenho acompanhado, Marina. Eu realmente não tenho acompanhado. Em ciência política, há algumas pessoas interessantes. Eu gosto do Abrúcio, né? Que nem é nova geração assim, não, né? Não. O Abrúcio tem uns 60, mais ou menos, né? Um pouquinho menos. 50 e pouco. Não, tá novo. O Abrúcio... É um menino. Para nós é um menino. Eu acompanho algumas coisas do Abrúcio. Aliás, eu acho que ele deu algumas sacadas interessantes nesse novo pacto federativo desde o Fernando Henrique. Sim. Aquele livro dele, muito interessante. Excelente. Porque mudou o parlamento, né? E agora, recentemente, mudou de novo. Nós precisamos, um momento qualquer, voltar. Ele tem um novo livro, o Abrúcio, mais recente? Eu acho que não. Acho que não. Acho que o livro que você está falando é Os Barões do Federalismo. Os Barões. Os Barões da Federação. Que é a tese dele. É a tese dele. Muito boa. E quem mais? Tem um cara do direito, Rafael Maffei, que escreveu sobre o impeachment da Dilma. Ele escreveu um livro sobre o impeachment da Dilma. Eu ganhei o livro, mas eu só li, por enquanto, os artigos que ele escreveu. Sabe um menino, já é uns 40 anos. Aliás, trouxemos ele aqui, que eu me deparei com ele agora, recentemente, na verdade, que é o Rafael Valim, né? Interessantíssimo, viu, as análises do... Aliás, você contou. Ele tem artigos também? Tem livros, inclusive tem um livro junto com o Zanin, que agora está no Supremo, né? E teve a coragem de enfrentar Moro, Lava Jato... Como é o livro dele mais conhecido? O Lawfare, sobre Lawfare. Muito interessante. Aliás, ele esteve aqui. Aliás, a entrevista dele já está no... Eu vou olhar. Vai olhar, que é muito interessante. Da área do direito, né? Ele é vinculado ao IRI, ao Valfrido Vardi. Muito interessante. Eu acho que tem... travei contato recente com ele, né? Isso ótimo. Temos em comum o fato de termos sido alunos do Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Eu aqui na FGV, ele lá na PUC, né? Mas encantado com Rafael Valim. Eu vou ler. Mas deixa eu fazer em cima da pergunta que a... Deixa eu só falar uma coisa. Eu vi na televisão o Felipe, aquele que, segundo consta, é um dos caras importantes da Quest Pesquisa. Felipe alguma coisa. É cientista político, não sei o quê. Escreveu um livro sobre a polarização, do abismo. Não li. Dizem que ele é muito... Nunes, Felipe Nunes. Nunes, acho que é Felipe Nunes, Não li. Talvez pode ser alguém interessante para ser observado, não sei. Mas andaram fazendo críticas à maneira como a Quest faz pesquisa.
um pessoal bom de pesquisa, mostrou que a Quest segue um protocolo na hora de entrevistar que não é muito interessante. Mas, enfim, fecho o parênteses. Não, eu queria fazer uma pergunta. Você tem uma capacidade analítica do Brasil e dos presidentes, né? Como é que você avalia, agora passado esse período, como é que você avalia o Fernando Henrique I e Fernando Henrique II? Como é que você avalia? O intelectual e o policymaker? Eu detestava, Sei. porque eu era petista, Sim. fundadora do PT, eu detestava ele. Hoje eu vejo com saudade. Tudo uma questão de perspectiva. Ele, olha, ele nunca foi autoritário, ele nunca foi fascista. É um democrata. Ele é um democrata. Esses dias... Ficha limpa, né? Esses dias esse jornalista Carlos Alberto Trachtenberg... Trachtenberg... Carlos não. Alberto... Como? O que Berg? Sardenberg. Sardenberg. Fez podcasts para a Rádio CBN sobre o Plano Real. Então entrevistou todo mundo, Pércio Arida, enfim, o time, né? E ele entrevistou um deles, porque eu ouvia aleatoriamente na cozinha, não sabia quem era quem. Um deles não foi o Gustavo Franco, porque o Gustavo Franco é meio fraco, né? Eu acho que foi o Baixa, dizendo o seguinte: o que ficou do governo Fernando Henrique? A estabilidade e o SUS. Olha que análise interessante. É verdade. Importante e que ficou. A estabilidade da moeda e o SUS. Não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa. E do governo Lula? O Bolsa Família e todo o restinho ali em torno do Bolsa Família e o aumento das reservas internacionais. Sim. Interessante essa análise, não é? Claro que beneficiado pelo boom da China, né? Boom das commodities. Não importa. Não importa. Não importa se foi fator sorte. Quando você tira tudo, sacode, talvez seja isso. E não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Algumas pessoas passaram a comer, a poder dar iogurte com sabor, né? Enfim, quem ganha lá, está lá embaixo, muito pouco. Poder comprar um iogurte sabor morango para a criança dela. E da Dilma, o que fica? Coitada da Dilma, né? Só o impeachment? Não, talvez a Comissão da Verdade, que, segundo consta, teve vários problemas, foi errática aqui e ali, eu não sei, eu não acompanhei realmente. Mas pensando bem, foi pouco, né? Perto dos outros dois, né? Do Lula e do Fernando Henrique, né? Talvez. Ela fez aquela tentativa de destinar o resultado do pré-sal só para a educação, lembra? Lembro. E ela não pôde segurar, ninguém conseguiria segurar aquilo. Está sendo gasto aí o pré-sal, né? Então, o Fernando Henrique, hoje eu enxergo com saudade. Um cara preparado, né? Aliás, ele, do ponto de vista intelectual, ele estava, não de inteligência, os dois são estupidamente inteligentes, né? O Lula é de uma inteligência. Agora, do ponto de vista de preparo intelectual, mais preparado que o Lula, sem dúvida. Mais preparado que qualquer outro presidente da história do Brasil. Do Brasil e do mundo. Impressionante. Do Brasil e do mundo. Eu lembro que uma vez, numa discussão, alguém falou isso. Havia um presidente na antiga Iugoslávia, na antiga Tchecoslováquia. Ali, uma daquelas... A Tchecoslováquia também se decompôs ali, né? Era um cara que era dramaturgo também. Ravel. O poeta. Então, no cenário mundial, os dois presidentes mais cultos, mais eruditos, eram o Fernando Henrique e ele. Ele, acho que na área da artística, não era, Zé? Eu não sei nada. Sim. Eu não sei nada sobre ele. E o Fernando Henrique, que de fato não tinha ninguém igual a ele. Ninguém. Ele era muito mais culto, erudito e sem dúvida, claro, foi um ponto fora da curva, nunca mais. A não ser que o Fernando Henrique, a não ser que o Haddad seja presidente. Né? A não ser que o Haddad seja... Assim mesmo, o Haddad tem que se empenhar para ser Fernando Henrique, em termos de respeito acadêmico e intelectual. Né?
o Fernando Henrique estava num patamar já antes de ser político, né? Sim, sim, sim. Na década de 70, ele era top 5. É. Se você fizesse uma lista dos 5 mais importantes intelectuais na área de ciências sociais, Isso. você obrigatoriamente tinha que pôr. Por causa da teoria da dependência. Tudo. Foi presidente da Associação Internacional de Sociologia. Tudo. Eu trabalhei um tempo no SEBRAP, né? E então eu vi, o pessoal comentava que quando encaminhavam um projeto para um organismo internacional, sei lá, a Igreja da Holanda, por exemplo, que financia, né? A Igreja da Holanda que financia. Tem que estar o Fernando Henrique, senão tem que ter o parecer dele, sei não sei o quê. Qualquer outra instituição. Tem que ter o Fernando Henrique. Ele sempre teve, né, esse prestígio internacional, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta assim fora do... Nós estamos... Mateuzinho, ainda temos tempo? Quantos minutos? 15 é uma eternidade. Queria uma avaliação sua. Você vê que os tempos aqui estão sobrepostos. Uma avaliação sua com o distanciamento do Vargas. Do Getúlio? Eu confesso minha ignorância, para falar a verdade, sabe? E eu sempre achei... Porque eu fiz essa pergunta, o Fernando Henrique, a vida inteira, ele quis de alguma maneira superar... Só tem um cara que ele concorreu, né, na política, o Vargas. Ele quis, na verdade, superar a era Vargas. E ele disse que superou. Segundo ele, sim. Ele disse que superou, não sei. Em termos... Do ponto de vista de democracia, sim, né? Não, sem dúvida. Não, aí não tem nem comparação. É outra coisa. Ele é um democrata. E o outro e o Vargas ditador. Foi ditador. Enfim, passou por um período democrático apenas. Não tem nem comparação. Do ponto de vista... saiu morto, né? Pois é. Do ponto de vista da administração pública e do acolhimento das reivindicações, das aspirações dos mais pobres e dos trabalhadores, o Vargas foi melhor. Né? O Vargas foi melhor, mais incisivo. Aliás, o Perry Anderson fez um comentário, para minha surpresa, que há 2 momentos de transferência de renda para os mais pobres importantes. O Perón, lá na Argentina, nos anos 50, 50. E o Getúlio Vargas no Brasil. Talvez, quando ele instituiu o salário mínimo, né? E depois o Goulart, um desdobramento, né, do getulismo, quando foi ministro do Trabalho do Getúlio. Foi ministro do Trabalho, instituiu lá aumento real do salário mínimo. Então, consta que houve, de fato, redistribuição de renda. O que provavelmente é isso mesmo. Eu não tenho capacidade para avaliar isso. O que eu posso dizer, porque eu estudei boias frias, então li muito sobre isso, é que até então 70% da população era rural. Sabe? Então, transferência de renda para uma população urbana. O processo de urbanização se intensificou no período do Vargas, né? Não... Dali para frente, o Brasil deixou de ser majoritariamente rural nos anos 70. Sim, mas digo, o processo de industrialização trouxe consigo a urbanização, né? E pegou o período Vargas. Mas a maioria dos trabalhadores, quantitativamente falando, estava no meio rural. Sim. Zero direitos. Sim. Não, tinha também um pouco de... O Caio Prado trata disso, né? Esqueci o nome do livro principal do Caio Prado. Econômica. Ele tinha uma proposta de direitos trabalhistas, enfim, né, para o meio rural. Então, o Getúlio, de fato, promoveu, segundo dizem os autores mais respeitáveis, uma redistribuição de renda para a classe trabalhadora urbana. Sim, tem lá seu mérito, né? Tem lá seu mérito. Agora, Zé, a coisa mais fantástica de todas mesmo é o Lula, né? É o Lula. A coisa mais fantástica que provavelmente será detalhado e analisado daqui a uns 50 anos, a sua geração, Marina. Sabe? Mas como você avalia o Lula 3 frente aos 2 primeiros mandatos? Eu acho que ele está indo muito bem. Você quer a minha opinião? Ele está indo muito bem. Com esse Congresso, eu não quero usar uma palavra exagerada, mas esse Congresso reacionário, em cima da garganta dele,
em cima, fazendo chantagem a cada momento, ele sofrendo injustiças. E no momento da vida dele que eu tenho a impressão que ele ficou meio cheio também, sabe, de alguns protocolos, meio soltou a língua, o que fez mal. O que faz mal, eu acho que ele devia... Ele anda falando algumas bobagens. Ele sempre falou algumas bobagens, né? Agora eu acho que ele tem exagerado aqui e ali, eu lamento. Mas eu estou falando que o que tem de espetacular entre os presidentes do Brasil é o Lula, nesse longo prazo. Sabe, você pegar Getúlio, sim, Fernando Henrique e Lula. É realmente um ponto, por todos os critérios, de onde ele veio, o partido que ele construiu, a maneira como ele foi criando a persona política dele até vencer a eleição. Ele não teve plano real, ele venceu por causa dele mesmo, ele não teve plano real. Não foi o Papa que veio apoiar ele, se viesse também não ia adiantar nada, né? Era ele com ele. Ele se elegeu sozinho, fez o sucessor, fez a Dilma, pisou no tomate algumas vezes, teve preso injustamente e foi reeleito. Não, antes disso, fez o candidato dele, que era um poste, segundo diziam as más línguas, né? Que é o Fernando Haddad, não era tão poste, porque já tinha sido prefeito de São Paulo. Fez o candidato dele chegar ao segundo turno com 25 dias de campanha. Impressionante. Ele na prisão. Impressionante. Enfrentou esse período aí de fascismo brasileiro, que a gente espera que nunca... E está reeleito. É impressionante. Enfrentou aquela tentativa de golpe do 8 de janeiro, muito bem, eu acho. Né? Ele é um cara para ser analisado. E ele é um sortudo, porque no processo de reeleição agora, ele não vai ter a concorrência do seu mais importante adversário. Né? Zé, não sabemos o que vai acontecer. Acho que não. Olha, se o Trump ganhar, eu não, aí não sei. Aí eu não descarto nem a possibilidade de um golpe interno ser bem sucedido. Aí a coisa Você muda. lembra que ele ganhou? Mas deixa eu só aproveitar a tua capacidade analítica, a tua franqueza e a tua inteligência. Que eu queria que você analisasse um cara que, infelizmente, ele não é do PT, saiu fora e perdeu, acho que perdeu o time. Eu queria que você analisasse com a tua franqueza e a tua argúcia, o Ciro. Pois é, o Ciro Gomes poderia ter dado certo, né? Em algum momento. Mas ele queimou. Porque é um cara que se preparou muito, do ponto de vista intelectual, eu digo, né? Mas ele se perdeu, já há tempos, não é agora. Eu estou dizendo para você, qualquer hora a gente pode pedir, os nossos amigos que participaram, eu conto também uma parte da história, eu tenho um amigo na executiva do PT, como foi a escolha do Fernando Haddad. Ficou todo mundo esperando o Ciro Gomes. O Ciro Gomes queria ser ele o candidato. E o pessoal dizia, Ciro, seja o vice, porque o Lula não vai... Tudo indica que o Lula não poderá. E aí você assumirá. Ele não quis. Ficou todo mundo, assim, com o telefone esperando. Esperando, até 11 horas da noite. Porque senão ia perder o prazo. Ele já tinha se pisado na bola antes, sabe? Se perdido, aqui e ali. Ele é de maus bofes, né, Zé? Essa é que é a verdade, né? Ele esteve na faculdade onde eu dou aula uma vez e ele foi muito desagradável com pessoas, né? Muito desagradável, quando não precisava, né? Eu não sei se tem a ver com a insegurança dele ou algo parecido. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando começou a eleição de 2022, o Lula estava muito bem. 40%, 30%, o Lula veio caindo. O Bolsonaro subindo. Alguns dizem que se a eleição demorasse mais 10 dias, o Bolsonaro ganha. O Lula ganhou a eleição com 2 pontos na frente do Bolsonaro. Se nos Estados Unidos tivesse o Trump, o Lula não assumiria. Quer dizer... Agora, teve uma sacada aí muito boa, uma intervenção, não sei se a ideia toda foi dele, mas acho que sim, mas
a aglutinação foi do Fernando, de pôr o Alckmin como Então vice. foi fantástico. Sem isso, também ficaria difícil. ficaria difícil. Ficaria difícil a eleição, ficaria difícil a posse, e ficaria difícil resistir ao 8 de janeiro. Exatamente. Só Então isso. foi um golaço trazer o Tudo isso. trazer o Alckmin. Quer dizer, estamos com os democratas, uns democratas que não são de esquerda, mas são democratas. O governo americano, meia hora depois de fechada a urna, o secretário de Estado, acho que ligou, disse: reconhecemos, parabenizamos o Lula. Uma hora depois o Biden ligou para o Lula. É verdade, bem lembrado. O Macron ligou. Né? Bem mas o que interessa mesmo é os Estados Unidos. Sim, sim, sim. Né? Se o Trump vencer a eleição agora, tudo pode acontecer. Eu acho que, lamentavelmente, eu acho que ele vence. Uma tentativa de... Eu não aposto mais nisso, não. A coisa da Câmara está mexendo. Não sei, mas... Vamos ver. E só Agora, perdão. Não, imagina, só um parênteses, né? Junto com o Alckmin, agora já no governo, também a Simone Tebet, né? Acho que foi uma adição importante. Sim. Mas a ideia inicial de trazer alguém dessa dessa direita democrática... Já na chapa, né? Já na chapa foi do Fernando. Foi do Fernando. Ele junto com, salvo eu, com aquele deputado... como é que é o nome dele? Não sei quem. O que foi secretário da Educação do... Puxa, fugiu o nome dele agora. Foi secretário de Educação do Alckmin, amigo do Fernando. Chalita. Gabriel Chalita. Gabriel Chalita. Tem um personagem que eu acho ele... A turma não avalia ele com potencial, mas ele é uma figura. Falo isso não por ser meu contemporâneo do movimento estudantil. Alguém que presidiu, pode surpreender, hein? Fala o nome, você sempre faz suspense. Eu faço suspense. Faz mesmo. Presidiu a Câmara dos Deputados, sendo num partido fraquinho. O Aldo Rebelo. Foi ministro da Defesa, foi ministro das Relações Institucionais, né? O Aldo Rebelo, então, com essa saída do processo do Ciro, com a saída do processo do Bolsonaro, o Aldo Rebelo pode surpreender. Então, Zé, eu acho que não. Eu acho que ele, por último, agora ele está no governo Ricardo Nunes, não está? Agora saiu. Ou está no governo... Não, estava no governo... não está no Tarcísio Nunes. Também? Não. No Tarcísio ele era Nunes. secretário do Nunes, se afastou por causa da campanha. Né? Mas acho que ele... Enfim, eu acho que aconteceu alguma coisa lá que melou, sabe? Esse estrago na carreira dele, na trajetória dele, que não é responsabilidade só dele. Qual estrago você disse? Ele ter passado para a direita propriamente, uma defesa dos militares que ele andou fazendo. Não, mas eu acho que esse é o trunfo dele. Não sei, Zé. Do ponto de vista eleitoral. Não, eu estou chamando, não estou entrando no mérito, você está entendendo? Não, eu entendo o seu raciocínio. Eu digo o seguinte, ele está puxando... Politicamente. Politicamente. Ele está puxando o apoio do agro, e tem o apoio do agro. O apoio do agro. Ele tem pensado o Brasil de uma forma um pouco diferente da do Ciro, mas tem. E ele tem um estilo comportamental agregador diferente do Ciro. Então, ele já esteve também na faculdade que eu dou aula, eu assisti, conversei com ele e tal. Ele é uma pessoa inteligente, educada. Educadíssima. Uma pessoa que eu respeito, até gosto. Ficha limpa. A persona política dele é agradável, né? Tenho só respeito por ele. Mas a análise que eu faço é que ele... ou por erro dele, escolha dele, não sei. A impressão que eu tenho é que agora, nos últimos meses, nos últimos anos, ele perdeu o capital político. Mas posso estar errado, não sei. A impressão que me dá, depois eu recomendo olhar está disponível no YouTube a posse dele lá nessa Secretaria de Relações Internacionais. Ele está lá ainda não, né? Não, ele se afastou por causa da campanha, né? Ele é um dos coordenadores da campanha. Eu fiquei impressionado, Marina, com a quantidade de governadores presentes na posse, o Temer na posse, o Kassab na posse,
Entendeu? Aí eu fui pensando, eu fui lembrando. O Lula gosta dele, o Zé Dirceu gosta dele, o Ciro Gomes gosta dele, o Temer gosta dele, o Kassab gosta dele. O Bolsonaro teve um lançamento de um livro, né? Foi o Bolsonaro. Eu digo assim, ele pode ser um, Então, entendeu? Um cara que aglutine. Sonhando que algum dia a gente sairá... Não estou fazendo apologia, Não, eu entendi, estou só analisando... Eu entendi perfeitamente. Sonhando com o dia que nós sairemos dessa polarização, que está cada vez pior, alguém como ele teria espaço. Não é verdade? Por enquanto não, Zé. É. Por enquanto não. Por enquanto o clima é de polarização. Polarização. Ou aqui ou do outro lado. Ou comigo ou contra mim. Entendi. Não tem vamos ver, né? Pode ser daqui para frente, alguns anos. Mateuzinho, ainda temos tempo? Não? A última pergunta da professora Marina Liuzzi, a última. Professora, como uma das fundadoras do partido, qual é o maior legado do PT? O maior legado do partido, eu acho que é transmitir essa consciência de que é possível organizar-se para reivindicar, para exigir. Sabe, essa consciência. Olha, você trabalhador, você integrante da população pobre, mais sofrida, você também pode se organizar, pertencer a um grupo e reivindicar. Sabe, você é cidadão. O PT transmitiu para as pessoas mais simples, mais massacradas da sociedade, essa noção que você é um cidadão, essa consciência. Você é um cidadão e você pode reivindicar, você tem direitos, porque você trabalha, seu pai também trabalhou, seus avós, você construiu, a sua família construiu esse país, você está ajudando a construir e você tem direitos. E vamos reivindicá-los e exigi-los. Eu acho esse o maior legado. Bom, me lembra depois de eu te enviar lá no teu endereço o livro do Rei Dálio, né? Isso. Você vai gostar. Inclusive o Long do Rei, que ele analisa China lá atrás, China hoje. Não precisa concordar com o ponto de vista dele, mas eu achei uma leitura extremamente rica. Bom, quero te agradecer demais, foi um show, né? E dizer que você precisa voltar. Então já fica combinado aqui que você precisa voltar aqui, aí talvez ainda esse ano, né? Para ter muita coisa ainda para perguntar, né? Agradeço muito, Zé Márcio, professor José Márcio Rego. É uma alegria, uma honra ser sua amiga, compartilhar da sua amizade. Adorei estar aqui com a Marina, com o pessoal do estúdio, agradeço muito. E vamos em frente. Você volta então, né? Fica combinado. Vamos em frente. Tá. Muito obrigado a todos. E não se esqueçam de dar um like se gostarem da entrevista. E quem não é inscrito, se inscrever nesse canal que é recente e que conta o apoio indireto da Fundação Getúlio Vargas e de amigos como a Marina Liuzzi. Muito obrigado a todos. Obrigado, professora.